Olá, bem-vindo a mais uma aula do Dinheiro Sem Patente. Lembrando que a gente está na nossa rota de conquistar, né, o dinheiro sem patente. E estamos no passo 2, mercado financeiro. Já passamos pelo passo 1, estamos no 2 agora, mercado financeiro. Lembrando que ainda tem o passo 3, que é o nosso dinheiro livre. Hoje nós vamos estudar a aula 5, correlação e mercados. Uma aula bastante importante e interessante para vocês, além da correlação dos mercados, vocês vão entender um pouquinho sobre algo muito importante, que são os vieses comportamentais. São heurísticas ou atalhos mentais que a gente utiliza para tomar algumas decisões do nosso dia a dia e que fazem toda a diferença nos nossos investimentos. Bom, mas vamos lá então falar sobre correlação entre mercados, né? E o que é a correlação entre os mercados? A gente já aprendeu que os mercados se movimentam em ciclos de altas e ciclos de baixas, né? Tem momentos que os mercados estão em altas, alguns ativos estão em altas, e em alguns momentos os mercados estão em baixas, né? Os ativos estão em baixa. Então, essa movimentação, esses dois movimentos, eles podem ser correlacionados, né? Em mercados e ativos. Então, a movimentação dos ativos em ciclos de alta ou em ciclos de baixa, ela pode ter correlação. E por que é importante ter conhecimento sobre a correlação dos ativos e dos mercados? Porque é importante manter uma carteira equilibrada e com ativos de diversas correlações. Eu dificilmente vou ter na minha carteira só ativos que subam o tempo inteiro ou só ativos que caiam o tempo inteiro, porque aí eu fico sem a oportunidade da compra no preço baixo quando eu quiser inserir mais ativos no mercado. Por isso que é importante entender sobre correlação. Falando ainda em correlação, nós temos três pontos: a correlação positiva, a correlação neutra e a correlação negativa. Ficou dois positivos aqui, gente, mas é positivo, neutro e negativa. O que é a correlação positiva? Quando os mercados eles sobem no mesmo sentido, seja ele de alta ou de baixa, mas eles acompanham. Por exemplo, está todo mundo subindo, a bolsa de valores subiu, a renda fixa subiu, fundos imobiliários subiram, então está todo mundo no mesmo movimento. E não precisa ser só o movimento de alta, pode ser também um movimento de baixa. O importante é que quando você olha, né, os índices, eles estão todos no mesmo ciclo, ou de alta ou de baixa. A relação negativa já é o contrário, eu tenho movimentos contrários dos ativos e dos mercados. Por exemplo, sempre quando a bolsa de valores sobe, o dólar cai. Então, esse é o movimento contrário, é uma correlação negativa. E o que é interessante manter na minha carteira? Porque é legal, né? Você só ter ativos de correlação positiva, que eles vão só subir. Só que vocês precisam entender que existem ciclos de alta e de baixa, né? E também quando eles caírem, todos vão cair juntos. Então, é legal buscar o equilíbrio da carteira, buscando sempre ativos e mercados que tenham correlações negativas. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. Dessa forma, eu mantenho o equilíbrio para sempre ter algo que comprar barato e ampliar, assim, os meus investimentos, a minha carteira de investimentos.
E aí eu tenho uma correlação neutra. Os ativos e mercados, eles não têm nenhuma relação entre si, um pode estar subindo, o outro pode estar caindo, não faz a menor diferença entre eles. Eu trouxe aqui alguns índices de mercados, índices reais, né, para vocês entenderem um pouco mais essa correlação de mercado na prática. Então, eu tenho ali o Ibovespa, tem o SP500, o IFIX, Bitcoin, o dólar e o ouro. Só para vocês entenderem, então, todos esses que estão subindo, né, Bitcoin, IFIX, SP500 e o Ibovespa, eles possuem uma correlação positiva. Um subiu, todo mundo subiu juntos. Tá vendo aqui que o dólar está caindo, enquanto o Ibovespa está subindo? Isso é um exemplo clássico de correlação negativa. Toda vez que o Ibovespa sobe, o dólar cai. E o contrário também é correto. Toda vez que o dólar sobe, o Ibovespa cai. Então é importante vocês entenderem como que essa dinâmica acontece e incluir na carteira de vocês ativos de correlação negativa. Porque imagina, aqui está um cenário legal onde está todo mundo na alta, né? Mas imagina na baixa. Você ter só ativos de correlação positivo e onde está verdinho aqui, ficaria tudo vermelho, a sua carteira completamente desabando. E você sem ter como se movimentar nesse mercado, sem ter como ampliar as suas compras para aumentar as suas oportunidades. Então, é importante manter na carteira ativos de correlação positiva, mas principalmente também ativos de correlação negativa. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. Dessa forma, a gente vai sempre manter oportunidades de comprar barato. E por que essas correlações acontecem, né? Porque sempre que um sobe, o outro desce. Ponto número 1 são decisões econômicas e políticas complexas, né? Tomada pelo nosso governo e que a gente não tem controle. Ela influencia muito nas correlações de mercado. E o ponto 2, o que eu queria conversar bastante com vocês hoje, é sobre o viés comportamental do investidor. Esse ponto, ele influencia muito para que essas correlações de mercados e ativos aconteçam. Então, vou falar para vocês os principais vieses e o que são esses vieses. E tenham sempre em mente que essa explicação é para que você não se torne um tomador de decisão através de um viés comportamental e não engrosse o caldo ali de correlação entre mercado, né? Todo mundo subindo ou todo mundo caindo. Não tome suas decisões através de vieses comportamentais. Então, o que são os vieses comportamentais, né? É uma espécie de atalho mental. O nome técnico são heurísticas, se vocês quiserem pesquisar depois, que agilizam e simplificam a percepção e avaliação de algumas informações. Ao invés de tomar decisões baseadas em dados, né, informações conscientes, com números, com estudos, eu simplesmente busco um atalho, e isso acontece muito no mercado financeiro. Eu diria que 90% das pessoas que estão no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, elas não têm conhecimento disto e tomam decisões através desses vieses e acabam engrossando o caldo das correlações entre mercado, né? Quando todo mundo sobe junto, quando todo mundo desce juntos.
Então, eu queria esclarecer um pouquinho para vocês o que são esses vieses e por que vocês têm que tomar bastante cuidado quando forem tomar uma decisão de comprar ou de vender um ativo. O Daniel Kahneman foi um estudioso, não é ainda, né? Um estudioso bastante importante na questão dos vieses comportamentais. Ele tem esse livro, Rápido e Devagar, onde ele descreve com detalhes todos os vieses, e eu vou trazer alguns dos principais vieses comportamentais do investidor, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês estudem mais a fundo depois e não tomem a decisão de vocês com base nesses vieses. O primeiro deles é um muito importante, que se chama viés do efeito manada. E o que é o viés do efeito manada? É simplesmente você ignorar os estudos, ignorar a parte técnica, as informações técnicas dos seus investimentos, né? Que é tudo isso aqui que a gente está aprendendo, que eu estou passando para vocês. Você simplesmente ignora isso e olha onde a manada está indo, você segue junto, porque na sua cabeça ali de viés comportamental, você acha, bom, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, deve ser bom para mim. Esse é um viés comportamental que a gente segue não só nos investimentos, mas também na vida. Sabe aquela coisa do, ai, o celular da moda é esse, eu também quero ter. O carro da moda é esse, eu também quero ter. A musiquinha da moda é essa, eu também quero ouvir. Então, é um viés que a gente, no dia a dia, se a gente não parar e prestar atenção e se conscientizar do, bom, deixa eu parar aqui, pensar se eu realmente quero isso, se eu realmente preciso disso, ou todo mundo está fazendo e eu estou fazendo somente para agradar todo mundo. É parar e pensar se realmente aquilo faz sentido para você. O viés do efeito manada engrossa muito, né? Essas estatísticas aqui, essas informações. Quando você tem uma ação de determinada empresa, aí sai uma informação na mídia, a empresa devia faturar X% e faturou X menos 1, né? Teve prejuízo. As pessoas automaticamente se desesperam, começam a vender, e você ali no meio, sem ter muita informação de nada, sem pensar muito conscientemente, simplesmente pega um atalho mental do efeito manada, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, e acaba vendendo suas ações. Então, não faça isso. Antes de tomar qualquer decisão sobre investimento, essa decisão tem que ser pautada em consciência, em números, em dados, e não em eu acho ou todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. O segundo viés é o viés de aversão à perda. E o que é isso? Todos nós temos muito medo de perder, né? É desconfortável, a gente se sente vulnerável, a gente não tem o controle da situação. Então, esse viés de aversão à perda também é outro que assola muitos investidores e acaba engrossando o caldo aqui da correlação entre os mercados, né? Quando você tem um ativo na carteira, que esse ativo está caindo, por exemplo, aqui, você tem dólar. Aí o dólar caiu 3%. Você vai falar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O dólar está caindo 3%. Você é assolado pelo viés de aversão à perda. Aquele sentimento de perda bem forte. E você fala, não quero ter essa sensação. Não quero ter a sensação de que estou perdendo. Não quero ter a sensação de falta de controle. Não quero ter a sensação
de medo. E aí você simplesmente elimina isso da sua vida, vendendo o seu ativo. De novo, né? É uma decisão errada. É um atalho mental que você está seguindo e que vai fazer com que você tome decisões com base em emoções e não em fatos, e não em números, né? O que de fato está acontecendo com uma empresa ou com um ativo. O terceiro viés é o viés da ancoragem. Você tem uma primeira informação sobre uma empresa, suponhamos, sei lá, Magazine Luiza. Você ouviu a informação de que ela estava barata. E aí você pagou nela, comprou algumas ações lá, custando, sei lá, R$ 5. Só que aí, alguns meses se passaram, né? E você ainda tá com essa informação de, não, ela tá barata, eu paguei R$ 5 e ela tá caindo. E ela tá caindo, caiu para 4, caiu para 3. Não, mas eu paguei R$ 5. Então, você pega aquela primeira informação que você teve lá na frente, né? Lá atrás, quando você comprou a empresa, o valor que você pegou, que você pagou nela, R$ 5, e você se ancora naquilo. Falar, não, quando ela voltar para os R$ 5 eu compro. E ela tá só caindo, né? Tá perdendo fundamentos, não tá faturando, não tá pagando dividendos. E você ainda tá ancorado naquela informação, o viés da ancoragem, não. Quando ela voltar para os R$ 5, eu acabo comprando. Isso também é um viés bastante comum no mercado financeiro. Você toma decisões ancorado em informações que já passaram e que não faz mais sentido para você hoje. Novamente, né? Você acaba engrossando aquele caldo da correlação entre os mercados. Esse viés é um viés bastante que assola muitos investidores que já têm um tempinho a mais no mercado, e aí ele tomou algumas decisões acertadas, né? Ele escolheu uma empresa que super faturou e que conseguiu se desenvolver. É o viés de ilusão e controle. O que esse viés principalmente fala? Você acaba focando mais nos seus acertos e não leva em consideração os seus erros. Então, você acaba tomando decisão achando que não, eu sou o máximo, eu acertei, então na próxima que eu escolher também vai dar certo, eu também vou acertar. Usa atalhos mentais, né, que te dá uma sensação ali de controle, do eu sou bom, eu acertei, é isso aí, é assim que vai ser. E nessa você também acaba engrossando o caldo da correlação entre os mercados, né? Tudo isso eu tô mostrando para vocês para falar que assim, porque vão ter quedas que vocês falam, não é possível que todo mundo está vendendo essas ações juntas, ou não é possível que todo mundo está querendo comprar essas ações nesse momento. Eu estou falando isso para justificar esses movimentos de super alta e de super baixa. E na nossa próxima aula vocês vão ver que esses são os momentos errados de entrar no mercado, né? A gente tem que fazer o momento oposto, a gente não tem que ceder ao viés comportamental, e no momento que está todo mundo comprando é o momento em que a gente vai vender, e no momento que está todo mundo vendendo é o momento em que a gente vai comprar. Por isso que eu estou trazendo as informações aqui, né, sobre os vieses comportamentais, porque a gente vai exatamente seguir contra o fluxo, contra a manada. Então, o viés de ilusão e controle, você acha que você é o dono da situação e que a sua decisão está ali
certa e está embasada, mas na verdade você está agindo somente através de uma falsa sensação de controle. Não verificou números, não se baseou em dados concretos, não trouxe consciência para a situação e está sendo levado mais uma vez pelos vieses comportamentais. Então, o viés de ilusão e controle, você toma decisões com base em autoconfiança e achismo, e normalmente são decisões erradas. Falei aqui de 4 vieses para vocês, os mais importantes, na minha opinião. Viés do efeito manada, viés de aversão à perda, viés de ancoragem, viés de ilusão e controle. Vou deixar mais alguns aqui para vocês pesquisarem, porque é um assunto muito importante para que vocês saibam, né? A gente não toma decisões no mercado financeiro com base em eu acho, com base em eu ouvi falar, com base em saiu no jornal, com base em a corretora tal me falou. Nada disso. No mercado financeiro, a gente toma decisões com base em números. Tudo concreto. A empresa perdeu fundamentos, está faturando menos, está lucrando menos, não está reinvestindo o dinheiro nela própria. Então, são sempre dados que faz com que a gente tome decisões de comprar ou de vender o ativo. E não atalhos mentais, não vieses comportamentais. Então, indico fortemente que vocês estudem um pouco mais. Esses que eu falei rapidamente e mais esses outros, né? O viés da recência, o viés da familiaridade, o efeito de dotação, excesso de confiança, para vocês entenderem mais ou menos quais são os problemas que vão assolar vocês nesse início de jornada, né? Nessa caminhada de vocês. E aí trouxe aqui algumas informações, algumas dicas para a gente não se deixar levar pelos vieses comportamentais e dessa forma a gente engrossar aquele caldo ali das correlações entre mercados e ativos. Então, não se torne vítima em um número a mais nas estatísticas, tomando decisões através dos vieses comportamentais. E aí, o que eu faço para não tomar decisões através dos vieses? O remédio para este mal é a consciência e a educação. Bom, consciência você já tem, vocês já sabem que isso existe. Agora, vão buscar mais informações para ter a certeza que toda vez que vocês tomarem uma decisão no mercado financeiro, essa decisão vai ser pautada única e exclusivamente em dados, né? Você vai ter consciência e não em eu acho ou alguém fez, está todo mundo fazendo, eu vou fazer, ou eu tô com medo, eu vou vender tudo. Não, sempre com base em dados, né? Nunca tome uma decisão baseando-se no eu acho, ok? Essa foi a informação que eu queria passar para vocês na aula 5, correlação em mercado. Falei das correlações e dei uma boa pincelada sobre os vieses comportamentais. Eu peço que vocês estudem um pouco mais esse tema. O nome técnico são heurísticas, né? Mas se vocês colocarem vieses comportamentais do investidor, vocês vão ter muitas informações. Estudem, se dediquem, porque são eles que vão fazer com que vocês tomem decisões ruins durante a jornada de investimento, né? Durante essa rota que a gente está traçando aqui, a nossa caminhada para o dinheiro sem patente. Ok? Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e até mais.